Na primeira semana de agosto, nós comemoramos a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Para comemorar essa data, eu fiz esse vídeo especial para vocês, falando sobre 36 dicas e macetes sobre amamentação, que eu aprendi tanto na minha experiência como pediatra, quanto na minha experiência de mãe que amamentou os 2 filhos por 2 anos. Eu sou Patrícia Ferrari, mãe da Beatriz e do Augusto, médica pediatra, especialista em bebês, crianças e adolescentes, e quero ajudar você com informações seguras sobre a saúde dos seus filhos. Quem passou por essa experiência da amamentação sabe que a amamentação não é fácil como parece. A maioria das mulheres que não conseguiu amamentar foi porque não recebeu a orientação adequada e o apoio de profissionais e de familiares. Eu dividi esse vídeo em 36 grandes verdades sobre a amamentação que vão ajudar as mães e as gestantes nessa grande aventura da maternidade que é a amamentação desde o início até o desmame. Se você acha esse assunto importante que pode ajudar outras mães, se inscreva no meu canal e deixe um joinha, porque toda semana vai ter conteúdo de muita qualidade para te ajudar. Verdade número 1. Amamentar não é fácil. As mulheres se preparam para a gestação e se preparam para o parto, mas na verdade elas não se preparam para a amamentação. Então, a minha dica é: se prepare para a amamentação, leia sobre o assunto, se interesse por isso, consulte com seu pediatra. Se você não sabe a hora certa de consultar com o pediatra, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, eu vou deixar nos cards. Então, se você já souber tudo o que vai acontecer e se preparar para isso, vai ser muito mais fácil. Verdade número 2. Tenha roupas adequadas para amamentar. Durante toda a gestação a gente se preocupa com o enxoval do bebê, mas a gente esquece que a gente precisa ter roupas que a gente possa amamentar. Uma roupa que tenha um zíper, que tenha botão, que seja transpassada, para que você consiga amamentar no consultório, amamentar em algum lugar que você esteja fora da sua casa e não tenha que ficar toda pelada, né, para poder amamentar. Então, hoje em dia tem muita opção de roupas específicas para amamentação. Se prepare para isso e já tenha as suas roupas. Segredo número 3. Tenha bons sutiãs de amamentação. Você não precisa ter uma quantidade imensa de sutiãs de amamentação, mas foque em ter 2 ou 3 num primeiro momento que sejam muito bons, de qualidade, para que você não passe apertado depois. Veja que é um item que você vai usar muito, então não precisa ter quantidade, sim qualidade. Verdade número 4 sobre amamentação. Essa eu aprendi na prática. Peito pequeno não é sinal de pouco leite. Eu sempre usei sutiã 38, 40, né? Aquele peito pequenininho. Sendo pediatra, eu sabia que eu ia poder amamentar. Mas lá no fundo eu pensava, meu Deus, esse peitinho tão pequenininho, será que eu vou conseguir? Então, peito pequeno não é sinal de pouco leite. Eu consegui amamentar os 2, inclusive pude doar leite para o banco de leite. Então, isso é mito. E falando em mito, a gente passa para a verdade número 5. Qualquer bico de peito pode amamentar. Não importa se o seu bico é plano, se ele é invertido ou se ele é padrão, né, o normal, você vai conseguir amamentar. O importante é que a criança abocanhe toda a areola e não só a pontinha, o bico. O invertido traz um pouco mais de dificuldade para algumas mulheres, mas mesmo assim, com a orientação adequada é possível amamentar. Não se preocupe com conchas e vários modelos para cada tipo de bico do peito, porque o importante é que o bebê pegue toda a areola e não só a pontinha. Então, foque na posição e na pega de amamentação, e não no tipo de bico que você tem. Verdade número 6. Silicone não atrapalha a amamentação. Há muitos anos atrás, quando era feita a cirurgia de colocação de prótese mamária, era retirado muito tecido mamário. Então, nas cirurgias antigas, realmente podia ter dano de tecido, a mãe podia ter dificuldade em amamentar. Com os novos procedimentos, não tem perda de tecido mamário e a prótese é colocada de modo que não atrapalhe a amamentação. Então, mito. Verdade número 7. Bicos artificiais atrapalham a amamentação. Sim, no início da amamentação, se você oferece chupeta ou mamadeira, a criança pode confundir. O jeito de pegar o peito é muito diferente. Quando a criança mama no peito, ela coloca a língua por baixo do peito e ela faz esse movimento para poder ordenhar o peito. Quando ela está na chupeta, o movimento é totalmente diferente, a posição da língua é diferente. Então, se você coloca a chupeta ou a mamadeira, a chance do bebê fazer confusão de bicos é muito grande. Claro, você vai me dizer, tem aquele nenê que não teve nenhum problema. Pode acontecer, mas é super frequente essa confusão de bicos. Verdade número 8. Amamentar emagrece. Sim,
Quando você amamenta, você perde em torno de 500 a 600 calorias por dia. Isso equivale a 1 hora de corrida forte, em alta velocidade. Então sim, realmente, pela matemática, emagrece. Claro que dá muita fome, abre o apetite, porque o nosso corpo está produzindo o leite do nosso filho, o alimento do nosso filho. Então, se a gente comer na mesma proporção, a gente pode não emagrecer ou até mesmo engordar. Nona verdade: não existe leite fraco. Você pode pensar assim, poxa, mas eu não posso fazer uma dieta, eu não posso tentar emagrecer, porque senão meu leite vai ficar muito fraco. O leite não fica fraco, mesmo numa mulher desnutrida, toda a vitamina, todo o nutriente vai para o bebê. A mãe é que vai ficar enfraquecida. Então, o leite da mãe nunca é fraco, o leite materno. Aí você pode me dizer, mas o bebê ganha mais peso com o leite da fórmula. Na verdade, pode ganhar, como também pode não ganhar. O leite de fórmula, ele imita o leite materno. Então, ele tem quantidades muito próximas de proteínas, de gorduras, de lipídios e de calorias. Então, se o bebê mamar a mesma quantidade de leite materno e de leite artificial, em princípio ele vai ganhar peso da mesma forma. Claro que para mamar o peito o bebê gasta energia e na mamadeira ele só engole. Então também tem essa diferença. Verdade número 10. Toda mãe tem colostro para alimentar o seu filho quando ele nasce. Sim. Já no final da gestação a mulher já está produzindo colostro. O colostro é um leite em pequena quantidade, é um leite de conta-gotas. Ele é muito importante, ele tem muitos nutrientes importantes, muitos anticorpos, não é o assunto desse vídeo hoje, mas ele é muito importante e toda mãe já tem colostro no 3º trimestre. Então, na maternidade, quando o bebê nasceu, o colostro já vai estar lá pronto para ele mamar. E o colostro vai durar ali até a descida do leite entre o 3º e o 5º dia. Verdade número 11. Insista para que seu bebê mame na primeira hora de vida dele. A primeira hora de vida, que é a Golden Hour, é uma hora muito importante de vínculo e contato com o bebê. Nessa hora, quando o bebê mama, ele estimula a descida do leite mais rápida. Quando o leite desce mais rápido, tem menos chance de ter que fazer complemento de fórmula e a chance muito maior de ter sucesso na amamentação. A gente sabe como é corrido o centro obstétrico, todos os profissionais trabalhando e atendendo várias mães ao mesmo tempo, mas é muito importante que o bebê, caso ele esteja bem, caso ele esteja saudável, ele seja colocado no peito para mamar assim que nasce. Verdade número 12. O segredo da amamentação está na posição e na pega. Sim, é verdade. Esse tópico rende um vídeo inteiro, mas resumindo, a gente coloca o bracinho para trás do bebê, deixa o bebê posição frente a frente com a mãe, barriga com barriga, o rostinho voltado para o peito, lábios viradinhos para fora, a famosa boca de peixinho. Com esse braço que você segura o bebê, você já segura o pescoço e todo o corpinho do bebê, e essa mão fica livre para que você consiga fazer a mão em si. Verdade número 13. Acorde o seu recém-nascido para mamar. Sim, o recém-nascido ele não tem reserva de gordura. Então, a cada poucas horas, 2 a 3 horas, ele tem fome e tem vontade de mamar. E nem sempre ele acorda. Quando ele vai ficando com fome, a taxa de açúcar no sangue baixa e ele vai ficando cada vez mais sonolento. E a gente como mãe pensa assim, coitadinho, tá dormindo tão bonitinho, não vou acordar. Só que nessa hora a hipoglicemia pode ficar cada vez mais grave e a criança pode inclusive convulsionar. Então, nesse início, é muito importante acordar o bebê para amamentar a cada 3 horas no máximo durante o dia e a cada 4 horas no máximo durante a noite. Esses intervalos, eles contam a partir do momento do início de cada mamada. Se o bebê tiver baixo peso ou for prematuro, esses horários podem ser mais curtos. Isso não vai fazer com que o seu bebê fique mal acostumado e queira acordar a noite inteira para sempre. Mas nessa idade que ele é muito novinho, é muito importante que ele mame a cada 3 ou 4 horas para que ele ganhe peso adequadamente, fique hidratado e não faça hipoglicemia. Verdade número 14. O leite não desce na maternidade. Sim, o leite não desce na maternidade. Poxa vida, o neném nasceu e você louca para dar o peito, ter litros e litros de leite para amamentar o seu bebê e você não vai ter leite na maternidade. Na maternidade é o colostro. É um tipo de leite? Sim, é um tipo de leite, mas ele é um leite de conta-gotas. Então, a quantidade é muito pequenininha, ela varia de 2 a 20 ml por mamada.
Mas o estômago do bebê é minúsculo também, então essa quantidade é adequada para o bebê. Claro que ele vai sugar muito e a tendência é que ele mame muitas vezes porque ele está estimulando a descida do leite. Continue amamentando o seu bebê e logo entre o terceiro e o quinto dia o leite vai descer e daí sim você vai ver quantidade de leite e o nenê vai ficando cada vez mais tranquilo. Verdade número 15. Não amamente o seu bebê com um relógio. Sim, os bebês precisam mamar sobre livre demanda. Claro que, aos poucos, eles vão fazendo uma certa rotina de amamentação, mas principalmente no início, eles mamam com muita frequência, muito seguido, eventualmente de hora em hora, eventualmente de 2 em 2 horas, e isso não é ruim, desde que o bebê esteja ganhando peso e esteja saudável. Existem bebês que mamam o dia inteiro e com o tempo vão espaçando a noite, então durante o dia são muito esganados e durante a madrugada eles espaçam. O bebê sabe quando ele tem fome e ele vai chorar e vai pedir na hora que ele tem fome. Então não precisa aguardar o horário do relógio para dar o peito para o bebê, caso você perceba que ele já está com fome. Verdade número 16. Conheça os sinais precoces da fome. Sim, o nenê quando tem fome ele demonstra sinais iniciais muito discretos que nem sempre as mães percebem. Num primeiro momento, o bebê começa a ficar um pouco mais agitado, antes mesmo de chorar. Ele fica um pouco mais agitado, ele fica nervoso, tende a ficar caçando o peito assim, com a boquinha para lá e para cá. Começa a se agitar, virar o pescocinho para lá e para cá e começa a comer as mãozinhas. E nessa hora é o sinal precoce da fome. Nessa hora você já coloca o bebê para mamar. Se você não reconhecer esses sinais, logo vem a parte desesperadora da fome, que é o berreiro. Você coloca o bebê no peito e ele não tem paciência nenhuma, porque ele já está com muita fome. E um segredo, o leite demora uns 2 minutos para descer. O nenê fica sugando até ele descer. Nessa hora, se você deixa para colocar de última hora, o neném fica desesperado para mamar. Você também fica desesperada, o neném não pega direito, é a maior confusão. Então coloque o bebê ao mínimo sinal de fome e já coloque o bebê para mamar. Verdade número 17. O leite materno não é o mesmo durante toda a mamada. Eu falo para facilitar que existe o leite desnatado e o leite integral. Então no início da mamada o leite é mais ralinho. Ele é bem, parece uma aguinha de coco. Então, se você tirar um pouquinho de leite desse início da mamada, você vai ver que ele é bem transparentezinho. Já o leite do final da mamada é um leite bem gorduroso. Se você deixar ele repousando, ele vai formar uma nata sobrenadante. Então, esse é o leite integral. Qual é importante? Os dois são importantes. O primeiro leite tem bastante proteína, bastante água para hidratar a criança. E o segundo leite tem bastante gordura, que faz dar aquela saciedade, que parece que o nenê foi numa churrascaria e mamou bastante e está satisfeito. Tem até aquela história que contam que na época da escravidão, as mães brancas que não conseguiam amamentar seus filhos, elas tinham umas amas de leite, que eram as negras que tinham bebê na mesma época que elas estavam amamentando. Claro que eles não conheciam nada sobre amamentação, como se achavam superiores aos negros. Quem ia mamar primeiro eram sempre os bebês brancos, e os bebês negros ficavam para o final. E os bebês brancos só tomavam leite anterior, que é o leite aguado, desnatado, e os bebês negros tomavam o leite posterior, que é o leite mais gordinho, e ficavam gordos e fortes. Você vê como é a coisa, né? Tentavam abusar da mãe negra, o bebê negro mamava por último, e o bebê negro tava lá todo gordinho, enquanto o branco tava magrinho, fraquinho. Verdade número 19. O peito é fábrica e não estoque. Então, aquela coisa de você colocar a mão no peito e falar assim, acho que tá vazio, tá murcho. Não se preocupe com isso. Não fique olhando o peito para saber como que tá e como que não tá. Só coloque o neném para mamar, só isso. A maior parte do leite é produzido na hora que o bebê tá mamando. Por isso que a gente tem tanta sede quando tá amamentando. Então, não precisa se preocupar com isso. Coloque o bebê para mamar e o leite vai descer. Isso nos leva à verdade número 19. Tome água. Por que a gente precisa tomar água? A maior parte do leite ele é produzido na hora que o bebê está mamando. Então nessa hora a gente tem muita sede. Por isso é tão importante tomar água. Verdade número 20. Se o leite diminuiu, não dê fórmula. Por quê? A gente passa por momentos
que o bebê faz um estirão de crescimento. Então ele faz aquele pico, ele cresce bastante, o estômago que era de um tamanho de repente fica muito maior e o bebê tem uma necessidade maior de mamar. Se você coloca ele no peito, quanto mais ele mama, mais leite vai vir e naturalmente isso vai se resolver. Agora, se você complementa com leite artificial, o teu organismo não vai entender que tem que produzir mais leite e o leite vai diminuir cada vez mais. Por isso que essa verdade está diretamente ligada com a verdade número 21. Quanto mais você coloca o bebê para mamar, quanto mais ele suga, mais leite produz. Sim, a fábrica se ajusta à demanda. É igual uma fábrica mesmo. Se tem muito cliente pedindo mais produto, ela tem que aumentar a produção. O peito é uma fábrica. Verdade número 22. Nós, mães, temos momentos de vacas magras e vacas gordas. Então, de manhã, quando você acorda, tá cheio, aquele peitão, molhando a cama, tudo cheio. No fim do dia, tá vazio, murchinho, murchinho. E a gente passa dias com bastante leite e dias com pouco leite também. Não se desespere, é uma fase. Continue tomando bastante líquido, continue se alimentando bem e descanse. E isso nos leva para verdade 23. Descanse. Sim, a gente precisa descansar. Aquele ditado que diz assim: se puder sentar, sente, se puder deitar, deite, e se puder dormir, durma. Sim, é muito importante. Na hora que a gente dorme, a gente produz a prolactina, que é o hormônio que aumenta a produção de leite. Então a gente sim precisa descansar. Quando você dorme, quando você descansa, aumenta a produção do leite. Verdade número 24. Se alimente bem e não enlouqueça. Essa história que mãe que está amamentando tem que fazer uma dieta muito rigorosa, que não pode comer nada, que tudo dá cólica para o bebê, não é verdade. Sim, existem alguns alimentos que nem sempre caem bem para o seu bebê, mas alimentos saudáveis são sempre indicados. Claro que se você comeu uma feijoada e o nenê passou mal, bom, melhor evitar essa feijoada. Mas comendo alimentos leves, alimentos saudáveis e uma bobagem de vez em quando, se for o caso, não vai ter nenhum problema para o bebê. A cólica é uma imaturidade do nenê, não depende do que a mãe come, a não ser que o seu filho seja alérgico àquele alimento que você está comendo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Verdade número 25. Não use conchas. As conchas deixam os seios úmidos e provocam infecção por cândida, que é um fungo que adora a umidade. Terminando de amamentar, lave com o seu próprio leite, deixe secar e vida normal. Se o peito estiver muito cheio e vazando muito, evite usar as conchas de amamentação. Se você precisar, use por períodos curtos de tempo. Coloque um protetor de algodão, se possível de tecido de algodão, que pode ser reutilizado, e ele respira melhor na pele. Troque o protetor com frequência e troque o sutiã com frequência também. Quando o bebê solta o peito, é sinal de que ele está bem, é sinal de que ele mamou tudo o que ele queria e que ele já está satisfeito. Se o bebê mama bem, solta o peito sozinho, as fraldas estão bem cheias de xixi e ele ganha peso, é sinal de que está tudo bem. Então, fique tranquila. Verdade número 26. Procure ajuda. Se as coisas não vão bem, procure ajuda. Você não é obrigada a conseguir sozinha. Não é fácil. Cada mãe é diferente, cada bebê é diferente. Às vezes o peito é um pouquinho mais complicadinho, mama muito volumosa, um mamilo invertido. Às vezes o bebê tem mais dificuldade para pegar, tem uma fenda palatina, uma fenda labial, ou é um prematurinho. Procure ajuda. Não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Você pode conversar com o seu pediatra, com uma consultora de amamentação, ou também você pode procurar uma unidade de saúde e um banco de leite que possa te orientar para que você consiga passar por essa fase inicial que é mais difícil. Verdade número 28. Quem amamenta pode engravidar sim. Quando a gente amamenta, a gente produz muita prolactina, que é o hormônio que produz o leite. Esse hormônio dificulta a gestação. Então você pode ter um pouco mais de dificuldade para engravidar nesse período. Então, se você não está pensando em engravidar nesse momento, procure se cuidar. Verdade número 29. O leite materno é suficiente até os 6 meses de idade. Sim. O leite materno mata fome, mata sede, supre todas as necessidades da criança. Então, realmente, a criança que mama só no peito até os 6 meses, ela não precisa de mais nada. Verdade número 30. O sabor do leite muda conforme a alimentação da mãe. Sim. Então, procure variar os alimentos, porque o gosto do seu leite vai ser diferente conforme que você comer.
Então o bebê, quando ele começa a provar novos alimentos a partir do 6º mês, o bebê que mama leite materno, ele conhece uma variedade de sabores muito grande. Então ele tem facilidade para aceitar a introdução alimentar. Verdade número 31. O leite não fica fraco quando o bebê cresce. Sim, quando o bebê cresce, ele tem uma necessidade maior de vitaminas, de outros nutrientes, que só o leite materno não dá conta. Ele precisa comer frutas, verduras, legumes, cereais e tudo mais. Mas o leite materno continua sendo muito importante para o bebê e ele não fica fraco, não vira água, nem nada disso. A Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria orientam que a mãe amamente o bebê até os 2 anos ou mais. A decisão de quando parar de amamentar é da mãe. Sim, quando você amamenta, você tem muitos palpiteiros de plantão. Você que acorda de noite para amamentar, o trabalho é todo seu, mas todo mundo quer dar um palpite. Então, quem vai decidir sobre isso é você. A mãe é que decide quando vai desmamar o seu bebê, quando sente que ela está pronta e que o bebê também está pronto. O desmame deve ser gradual e gentil. Quando acontece da mãe desmamar abruptamente o bebê, ela pode ficar com o peito empedrado e pode inclusive fazer mastite. Então, não faça isso. Para o bebê também é um susto muito grande quando ele é desmamado de uma hora para outra. Então, procure desmamar de forma tranquila, respeitando o seu corpo e respeitando o seu bebê. Depois que você desmamou o seu bebê, não dê mamadeira para ele. Se ele já tem mais de 6 meses e ele pode já tomar no copinho, principalmente se ele já for grandinho, já tiver os seus 2 aninhos, já passe para um copinho. Não tem necessidade de oferecer mamadeira para a criança que recebeu o peito. É um problema que você está arranjando, é um bico artificial, a criança vai pegar de forma errada, vai alterar toda a estrutura da face, então não tem a mínima necessidade de mamadeira para a criança que mama no peito. Verdade número 35. Não se compare com outras mães. Cada mãe é única. Cada mãe tem as suas dificuldades e as suas forças. Se uma amamentou mais tempo que outra, se uma teve mais leite que outra, cada uma é única. Não fique comparando a sua amamentação ou o seu bebê com o bebê de outra pessoa. Os bebês, eles são muito diferentes entre si. Uma criança normal, ela pode ser normal pequena, normal média ou normal grande. Então, bebês de tamanhos muito diferentes ainda assim são considerados normais. Se o seu bebê está ganhando peso e está indo bem, é isso que importa. E chegamos na última verdade, a verdade número 36. Se você não conseguiu amamentar o seu bebê, ou se não pôde mesmo por qualquer problema, não fique chateada. O seu bebê vai tomar a fórmula e ele vai crescer de forma saudável. Não é porque você não conseguiu amamentar filho que você não vai conseguir amamentar o outro. Então, se você tem esse desejo de amamentar, na próxima procure mais ajuda, mais auxílio, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, encaminhe esse vídeo para outras mães, para outras famílias, para que elas possam ter informação segura, confiável. Se você acha que esse vídeo te ajudou, deixe um joinha, se inscreva no meu canal, que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Beijos para vocês e nos vemos no próximo vídeo do meu canal. Tchau!